Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém? Vamos para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, vamos aprender mais um pouquinho dessa palavra que é santa, perfeita e agradável ao nosso coração e aos nossos olhos. Eu quero pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 26, tá bom? Lucas 16, 26. A palavra do Senhor nos diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, e também não pode os que estão lá passar para nós. Eu quero lhe convidar para um momento de oração, né? Nós estamos ao finalzinho daquela história do rico e do mendigo, né? Onde Jesus dá algumas orientações e aí ele termina com essa palavra para dizer que há um abismo, né? Não há comunicação entre os que estão no céu, entre os que estão no abismo, entre os que estão aqui na terra, não há essa comunicação. Quero falar sobre essas impossibilidades, ou algumas impossibilidades, assim como essa comunicação, que é uma impossibilidade. Quero falar de algumas outras impossibilidades escritas no Evangelho, onde nós não podemos esquecer de forma nenhuma para termos uma vida bem-sucedida espiritualmente. Mas antes eu quero convidar você para orar conosco, para se colocar diante de Deus nesse instante, pedindo ao Senhor que alimente a sua mente com a palavra dele, que é maravilhosa, que é a palavra que muda as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade e pela tua palavra. Os ensinamentos do Senhor é tudo aquilo que precisamos, que carecemos para termos uma vida saudável. E conforme a tua vontade, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa manhã, por esse momento. Estamos aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra e observando aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e, ó Deus, alimenta-nos conforme a tua vontade e que sejamos assim bem-sucedidos espiritualmente conforme o Senhor nos orientar. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Como eu falei, querido, o contexto aqui é contando aquela história do rico e o mendigo, né, que ambos morrem, e segundo Jesus está contando aqui uma parábola para ilustrar de que não há comunicação, é uma impossibilidade, né? Não há comunicação entre os que estão lá, entre os que estão aqui, entre os que já morreram e entre os que estão vivos, né? O camarada aqui, ele pede que Lázaro, que está no seio de Abraão, segundo a história que Jesus conta aqui, molhe o dedo, né, com a saliva e toque nos seus lábios, porque ele está queimando, né? E a palavra é que não há possibilidade. Depois ele diz: pois manda alguém avisar os meus irmãos que estão lá embaixo, porque eles também estão fazendo a mesma coisa, eles creem da mesma forma, e se alguém daqui for avisá-los, eles com certeza sairão dessa descrença. Então Jesus apresenta aqui outra impossibilidade. Ele diz lá, eles têm Moisés e os profetas, então eles devem ouvi-los. E aí ele vai dizer: não, mas se for alguém daqui e tal, eles não. Se eles não creem em alguém que está lá pregando para eles e que vive com eles, imagine se porventura tivesse a possibilidade de alguém daqui. Então é diante dessa impossibilidade que muita gente diz, por exemplo, no Espiritismo, né, que há uma comunicação, que as pessoas se comunicam, quem já morreu, não sei o que, papapá. Então isso é uma impossibilidade mediante o Evangelho, ou seja, é mentira de Satanás, isso não acontece, né? Como esta, existem outras impossibilidades que eu gostaria de refrescar a nossa memória nessa manhã, colocando-as aqui em evidência. Por exemplo, Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ali em João, no capítulo 3, precisamente no versículo 3, ele vai também colocar uma impossibilidade, né? Ele vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode ser salvo. Então a pessoa que não nascer de novo,
pessoa que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tiver esse renovo, não experimentar o novo nascimento, o texto deixa bem claro que ele não pode, né? Não pode ser salvo. Não existe outro meio para salvar, senão pelo nome de Jesus, pela aceitação de Jesus. Não existe salvação em outro meio, não existe princípios, não existe ouvir pregação, não existe nada disso. Você tem que fazer a sua parte. Se você não convidar Jesus para morar no seu coração, para assumir a postura de Senhor na sua vida, e você não passar a ser servo desse Senhor, então é impossível, não há possibilidade de salvação. Assim como não há possibilidade de comunicação daqueles que já morreram se comunicar conosco novamente. Entendeu? Tem uma outra coisa aqui. A ideia de Nicodemos é que ele entendia, ele compreendia Jesus como sendo mestre. Ele compreendia que Jesus havia vindo da parte de Deus. E ele acrescenta mais nesses versículos aí de João 3. Sabe que Jesus veio de Deus porque os feitos de Jesus só podem ser feitos de quem veio de Deus. E mesmo assim Jesus diz que aquele conhecimento de Nicodemos a respeito dele, aquela ideia que ele tinha de Jesus, que estava identificando como se ele tendo vindo de Deus, não bastava. Não bastava para que ele fosse salvo. Então é impossível haver a salvação sem um novo nascimento. Então aquele que não nascer de novo, ele não pode ser salvo. É impossível. Certo? Então se você não experimentou ainda esse novo nascimento, então abra o olho. Se você não experimentou ainda essa renovação de vida em Cristo Jesus, abra o olho. Você pode estar dentro de um movimento, você pode estar dentro de uma igreja, você pode até estar assumindo e trabalhando dentro da casa do Senhor. Mas se você não assumiu, se você não compreendeu ainda o sacrifício de Jesus por você e não convidou Jesus para ser Senhor da sua vida, você não pode ser salvo. É uma impossibilidade, tá certo? Não é a igreja, não é a denominação, não é a palavra, não é essas coisas que vai te salvar. É a tua postura diante do novo nascimento. Você precisa nascer de novo. A outra coisa que a gente encontra está em Romanos, no capítulo 8, versículo 8. Nós encontramos aqui que homens que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha como é interessante. Aqueles que estão na carne, há uma impossibilidade dele agradar a Deus. É impossível. Da mesma forma que nós vamos aprender que sem fé é impossível agradar a Deus. A impossibilidade de agradar a Deus sem a fé é existente. Do mesmo jeito que a impossibilidade do homem que está na carne, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, se o homem está na carne, ele jamais vai conseguir, ele não pode, está bem claro aí, né? Romanos 8:8. Pode verificar na sua Bíblia. Ele não pode agradar a Deus. Não adianta cobrar dele, ele está na carne. Não adianta ele se esforçar, ele está na carne. Ele tem que compreender isso, o que é estar no Espírito. O que é estar em Espírito, o que é adorar a Deus em Espírito e em verdade. É através de um novo nascimento. É conhecendo as coisas que se discernem, que é a mesma coisa que se descobrem espiritualmente. Da mesma coisa que as obras da carne, elas são evidentes, elas são visíveis. Jamais você vai poder entrar no mundo invisível, da invisibilidade, sendo você visível, sendo suas obras visíveis com relação ao pecado. Então, perceba outra impossibilidade que é realmente bem real nas nossas vidas. O homem que vive ou que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Nós encontramos também em Mateus 7:18 uma outra impossibilidade, que às vezes nós não compreendemos como sendo parte da nossa vida, mas que nessa manhã vamos refrescar a nossa memória mediante essa impossibilidade. O que é que está em Mateus 7:18? O
Uma boa árvore, ela não pode produzir maus frutos. É impossível uma boa árvore produzir maus frutos. É impossível uma árvore boa, bem tratada, bem cuidada, bem nutrida, produzir frutos contrários à sua natureza. Então veja que a possibilidade, assim como a impossibilidade, elas são visíveis nesse sentido. Se a gente observa uma árvore X, logo a gente diz quais são os seus frutos. Pelos frutos. Na hora que a gente vê os frutos, a gente identifica a árvore. Ninguém olha para uma árvore, um pé de manga, por exemplo, e vê jaca, melancia, né? Porque ela tem uma característica natural, assim como o caju, assim como qualquer outra árvore frutífera. Por isso que a palavra aqui é bastante pertinente para o nosso coração. Uma boa árvore, ela não pode produzir maus frutos. Então, por isso que a Bíblia vai trazer Jesus como sendo a videira verdadeira e nós como os ramos. Porque Jesus é essa boa árvore. Como ela vai produzir maus frutos? Jamais alguém vai estar ligado a Jesus e produzir maus frutos. Jamais alguém vai estar ligado na videira e produzindo maus frutos. É isso que a palavra está dizendo. É a impossibilidade. Se você está em Jesus, você aspira a Jesus. Você transmite Jesus. Você apresenta Jesus com seus feitos, suas palavras, suas atitudes, suas ações. Compreende? Então, as impossibilidades da Bíblia, elas nos surpreendem também. Porque é justamente por meio dessas impossibilidades que a gente procura as possibilidades. Ora, se eu quero agradar a Deus, eu preciso sair da carne. Eu preciso entrar no Espírito, eu preciso adorar a Deus em Espírito e em verdade. Uma outra possibilidade que a gente encontra aqui é em relação a essa árvore. Ela não vai poder dar maus frutos se ela é uma boa árvore. Do jeito que a gente vai encontrar em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Amados, há uma impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro. Porque o dinheiro não é só a cédula, não é só aquela cédulazinha. Há um sentimento por trás disso, há uma autoridade, há um poder. Jesus chamou de mamon. Nessa colocação que ele coloca aí, de servir a dois senhores, ele está colocando o dinheiro como sendo um senhor. Não tem como servir a dois senhores, ele até fala antes, ou você há de aborrecer um e odiar o outro, ou você há de se apegar a um e odiar o outro, ou você há de odiar o um e se apegar ao outro. E aí ele encerra com essa palavra, não dá para adorar a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Então tem muita gente esquecendo da adoração de Deus e correndo atrás de adoração a mamon. Adoração mesmo, desespero, colocando como prioridade em suas vidas. Deixando inclusive de ter momentos bons espiritualmente para a edificação da família, enquanto correm atrás de dinheiro. O dinheiro é bom. Jesus disse que nós não poderíamos correr só atrás dele. Ou seja, ele é importante. Mas ele virá porque Deus é fiel. Ele vai dar o mantimento, ele vai dar aquilo que precisamos. Agora, se nós dermos o passo além da perna, nós vamos ficar desesperados, escravos desse dinheiro, para correr desesperadamente sempre atrás, para pagar aquilo que nós estamos devendo. Se o fizermos de maneira irresponsável. Acidentes acontecem, coisas difíceis acontecem, de momentos de você ficar com dívida e etc e tal, mas não pode ser sempre. Você não pode se tornar escravo do dinheiro pelo teu desejo de possuir. É isso que a Bíblia diz. Porque senão esse dinheiro se torna um mamon, se torna um senhor da tua vida. Você deixa de adorar a Deus. Não é possível adorar os dois. Pense nisso. Você vai se perder se você não acordar. Pense nisso. É a impossibilidade. Não podemos servir a dois senhores. Então, isso é bom que fique no nosso coração. Eu acredito que a comunicação de quem já morreu, eu me comunico com pessoas da minha família que já morreu e etc. A Bíblia diz que é mentira do diabo. Da mesma forma que a impossibilidade que foi colocada aqui nesse texto de Jesus, que não tem comunicação, também não há possibilidade de você servir a Deus
e ao dinheiro. Preste atenção, senão você vai se perder. Uma outra coisa que a gente vê em Lucas 16, 26. Ele diz que perdidos não podem escapar do inferno. Olha, queridos, aqueles que estão perdidos, não tem como eles escapar do inferno. Se eles não clamarem a Jesus antes, se enquanto vida não houver uma reconciliação, não houver um novo nascimento, não houver uma participação de Jesus na vida do homem, uma vez morrendo perdido, não pode escapar do inferno. É a Bíblia que relata isso. Jesus morreu para que esses dois lugares se colocassem em evidência. Então não tem como escapar do inferno. Da mesma forma, como João no capítulo 10, versículo 27 e 28, diz que os salvos não podem perder-se. Olha como é interessante. Da mesma forma que há a impossibilidade dos perdidos se salvarem, há a impossibilidade dos salvos se perderem. Não existe isso. Perder a salvação não existe. É o que está escrito aí, João 10, 27 e 28, que eu quero pedir para você ler comigo. João 10, 27 e 28. É só andar um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia aí, que você vai encontrar isso que eu estou falando com você. João 10, 27 e 28. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, dizia Jesus, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É dou, tá? Não é darei. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Tá vendo? A continuação diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele é Senhor, e ele diz aqui que uma vez que a ovelha dele, nada vai arrebatá-la das mãos. Então a gente pode até passar por momentos difíceis. A gente pode até olhar para alguns lugares ermos. A gente pode até se afastar de leitura de evangelho. A gente pode até se afastar às vezes da igreja. Mas nunca perderemos a salvação, se é que, dizia o apóstolo Paulo, a temos. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Então, se uma vez crente, crente para sempre. Ninguém perde salvação. Agora, isso também não dá o direito de eu viver à vontade, na libertinagem. Deus me salvou na pessoa de Jesus para a liberdade, não para a libertinagem. Então, nós precisamos apenas observar isso. É um pequeno detalhe que nos faz a diferença na nossa vida. Certo? Então, está triste, está confuso, está meio que parado, inacreditado. Essas coisas são tristezas, são coisas humanas. Perder a salvação é algo muito mais além. Ninguém perde. Você pode até descobrir que não tinha, mas não perde não. É igual fé. Certo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvindo qualquer coisa, mas é ouvir pela palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria que essas impossibilidades apresentadas aqui não fizessem parte da sua vida, não fizessem parte da nossa vida, até porque nós somos chamados, convidados a vigiar. Então, eu devo vigiar. Se eu nasci de novo, fazendo essa reflexão, devo entender que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que sair daí. Eu devo entender que uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Isso é inviável, né? Essa impossibilidade é tremenda. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. A Bíblia diz que é uma impossibilidade. Tem muita gente se enganando, porque a função desse Senhor é enganar, né? Ele não é à toa que ele é um Deus. Por isso que ele está páreo aí com Deus. Servir a ele e a Deus não dá. Deus manda você escolher. Ou você serve a ele ou serve ao dinheiro. Isso é simples. Perdidos não podem escapar do inferno, como está em Lucas 16, 26, né?
E da mesma forma que os salvos não podem perder-se. A impossibilidade, né? Escapar. O rico, quando estava lá no inferno, então ele pediu que as pessoas, que Abraão ali mandasse alguém falar com seus irmãos que estavam vivendo a mesma coisa. E Abraão disse: não, lá ele tem Moisés e os profetas como você tinha. Eles que os ouçam. Porque não há possibilidade de alguém ir daqui para lá. Então quem está perdido, quem morre perdido, é impossível. Há uma impossibilidade de céu. Pense nisso. E pregue mais o Evangelho. Viva mais o Evangelho. Descubra mais a vontade de Deus para a sua vida. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, que esse dia seja um dia de maravilha e que à noite sejamos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, porque Deus sempre é uma fonte inesgotável de conhecimento. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça em todo momento da nossa vida. Deus abençoe e até à noite, se o Senhor assim nos permitir. Estaremos lá no Timbaúbas a partir das 18 horas. Estaremos também ali na Vereador Antônio Braz, 651, a Igreja Batista Ágape, também pregando o Evangelho de salvação para você que quer ouvir uma palavra de salvação. Até lá, que Deus nos abençoe.